Saudações progressistas para todos nós. Se você é alguém que se interessa por política, por filosofia, se você acha interessante analisar os fatos do nosso cotidiano à luz do pensamento filosófico, então você está no lugar certo. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos e que ative as notificações, pois assim você estará valorizando mais um canal de filosofia com uma visão progressista aqui no YouTube. O nosso assunto de hoje é a trajetória de um personagem que se auto-intitula filósofo. Sem qualquer formação acadêmica em filosofia ou mesmo em qualquer outra área, esse personagem do qual vamos falar tem hoje total influência sobre o atual governo no Brasil. Ele indica ministros, interfere em decisões e vive confortavelmente na Virgínia, nos Estados Unidos da América. Vamos fazer uma análise sobre a trajetória de Olavo de Carvalho. Vamos então à análise crítica dos fatos. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez em que eu ouvi falar de Olavo de Carvalho. Na época, eu era aluna do mestrado em filosofia política e uma colega me falou sobre declarações absurdas de um tal de Olavo de Carvalho, que seria um filósofo de direita. Os colegas também comentaram sobre uma comunidade existente numa rede social antiga da época, o Orkut, vocês se lembram? Que se chamava Olavo de Carvalho nos odeia. Vamos conhecer algumas dessas frases. O Brasil hoje é uma ditadura comunista. O marxismo nasceu do satanismo. A mídia apoia os gays para promover o controle populacional. Na época, a ideia que eu tinha era de que ninguém levaria a sério alguém que dizia tais absurdos. Com o desenrolar dos fatos na política brasileira, isso foi me fazendo com que eu ouvisse falar mais vezes, cada vez mais, desse personagem, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho nasceu em 1947, em Campinas, São Paulo. Segundo dados constantes na Wikipédia, foi comunista nos anos 60. Ele abandonou a escola na 4ª série do antigo ginásio, o equivalente à 8ª série ou à 9ª série atual do ensino fundamental. Olavo de Carvalho mora, desde 2005, na área rural do estado norte-americano da Virgínia, nos Estados Unidos da América. É autor de diversos livros e cursos online, mas para obter mais dados sobre esse personagem tão curioso e de como chegou ao status de ideólogo do governo Bolsonaro, vamos nos valer também de informações trazidas por uma pessoa muito próxima a ele, sua filha Heloísa de Carvalho. Vamos então nos reportar a uma entrevista dada por Heloísa de Carvalho à revista Isto É, em março deste ano. Não frequentou a escola até os 12 anos de idade e conviveu com a poligamia escancarada do pai. Segundo o depoimento de Heloísa, no final dos anos 70, a família morava nos fundos da Escola de Astrologia Júpiter, fundada por Olavo em 1979. A família lá viveu até 1980. Mais velha dos 8 filhos do astrólogo, Heloísa nos conta um pouco da vida da família na época. E o interessante é que o guru dos chamados conservadores tem oferecido aos filhos um tipo de educação que muito se distancia de qualquer comportamento cristão ou conservador. Os filhos de Olavo de Carvalho não iam à escola, não tomavam banho e viviam em completo abandono. A trajetória de Olavo de Carvalho vai dos cursos de astrologia à vida em uma confraria mística muçulmana, a Tariqa, da qual fez parte e para a qual levou seus filhos.
Na época, a filha Heloísa teve que se casar com apenas 16 anos dentro da tradição do Islã. Da situação financeira difícil relatada na infância pela filha Heloísa, parece que, com o tempo, Olavo aprendeu novas formas de obter sucesso e bons ganhos, fazendo algo que ele sabe fazer como ninguém, ou seja, polemizar. O sucesso de Olavo de Carvalho atingiu em cheio uma nova direita brasileira que antes se envergonhava de seus preconceitos e agora encontrava um porta-voz. Assim, Olavo de Carvalho converteu-se num fenômeno editorial, alcançando na sequência o status de um verdadeiro guru, o que se deve principalmente à sua militância online ao longo dos anos. Os temas dos vídeos publicados por Olavo de Carvalho na internet são vários. Já definiu o ex-presidente Lula como líder supremo do comunismo latino-americano e afirmou que ideologia de gênero, abortismo e gaysismo são uma parte da revolução cultural coordenada pelos esquerdistas. Nas publicações, suas análises misturam teorias conspiratórias de procedência duvidosa ou, em alguns casos, comprovadamente falsas. No episódio mais recente, já na última campanha presidencial brasileira, Olavo de Carvalho publicou em suas redes sociais uma mensagem na qual afirmava que Fernando Haddad, candidato do PT que acabou derrotado, fez em um livro apologia à prática do incesto. O conteúdo da postagem, posteriormente apagada, foi considerado mentiroso por sites de checagem de informações no Brasil. As ideias de Olavo de Carvalho se baseiam em teorias da conspiração e preconceitos e só puderam vir à tona graças ao fenômeno das redes sociais. Ler um livro, estudar, costuma ser trabalhoso e Olavo traz a seus seguidores uma mensagem fácil de ser absorvida, facilmente digerida e vendida como se fosse verdade, ou seja, uma coisa fácil que faz sucesso. Com o tempo, as ideias de Olavo de Carvalho começaram a extrapolar aquele círculo inicial. Nos dias atuais, o que se vê muitas vezes é a repetição de bordões olavistas por quem nem sabe ao menos quem é Olavo de Carvalho. Mas isso se explica pelo surgimento de inúmeros discípulos de Olavo de Carvalho facilmente encontrados nas redes sociais. Esses novos influencers da direita conferem uma vestimenta mais jovem ao pensamento olavista, possibilitando a entrada de suas ideias nos mais diversos círculos sociais. Os acontecimentos políticos do Brasil, com certeza, auxiliaram Olavo de Carvalho. Após sucessivas reeleições de governos do PT, com acusações de corrupção e uma crise econômica que já se avizinhava, a própria imprensa aderiu ao discurso olavista e ele foi acolhido por ela, tornando-se colunista de vários jornais. Se hoje a imprensa sofre nas mãos de um governo que tem como ideólogo Olavo de Carvalho, que tudo faz contra ela, não há dúvida de que essa mesma imprensa ajudou a criar e fazer crescer Olavo de Carvalho, o grande guru da ideologia da extrema-direita no Brasil. Um tema que Olavo de Carvalho traz com frequência em seus vídeos e que está no cerne de sua ideologia é a luta contra um suposto marxismo cultural. Esse conceito de marxismo cultural que já existia, para Olavo de Carvalho vai se tornar um grande guarda-chuva que englobaria não só a esquerda, mas também todos os valores advindos da Revolução Francesa, o iluminismo, enfim, os valores que são pilares do capitalismo e da sociedade burguesa. Para Olavo de Carvalho, o grande apogeu da civilização estaria na Idade Média, e ele se considera o último guardião dos valores medievais. Então, para Olavo de Carvalho, os marxistas culturais que precisam ser combatidos e destruídos são todos aqueles que professam, desde a ideologia burguesa em seu pleno, como os verdadeiros marxistas. Ele encobre atrás desse termo, desde partidos comunistas revolucionários, como burgueses e grandes capitalistas, que ele e seus seguidores chamam de globalistas.
Por essa razão é que podemos verificar afirmações esdrúxulas de bolsonaristas olavistas, afirmando que o governador de São Paulo, Dória, por exemplo, seria um adepto do marxismo cultural. Segundo Olavo de Carvalho, há uma conspiração mundial para destruir os valores cristãos que ele tanto defende. Ele afirma, por exemplo, que os LGBT seriam originários da degradação da sociedade moderna pelo marxismo cultural, mas podemos perceber, atrás desse discurso, que ele resgata uma lógica da Inquisição, da Igreja Católica da Idade Média. Da mesma forma, ele é contra qualquer um dos cientistas que, como Newton, mudaram os conceitos geocêntricos do universo, criando uma espécie de questionamento de visões bíblicas que tiravam das mãos da Igreja a verdade absoluta. Todos estes serão inimigos de Olavo de Carvalho. Bolsonaro conheceu Olavo de Carvalho a partir dos seus filhos, em especial os filhos Eduardo e Carlos, que são admiradores do pensamento olavista. Olavo de Carvalho afirma que, no início do governo Bolsonaro, ele foi convidado para assumir o Ministério da Educação, mas após recusar, indicou Ricardo Vélez Rodrigues para o cargo. Além dele, Olavo também foi responsável pela indicação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do substituto de Vélez, Abraham Weintraub, exonerado recentemente, e também de alguns outros servidores de escalões mais baixos. No entanto, a força de Olavo de Carvalho dentro do governo parece vir mesmo da extrema-direita norte-americana. Steve Bannon esteve por trás da estratégia de campanha de Trump. Nos últimos 2 anos, ele tem fomentado líderes e movimentos nacionalistas e de populismo de direita pelo mundo. O pensamento olavista trazido a Bolsonaro pelos filhos parecia cair como uma luva ao já existente conservadorismo do pai. E essa proposta de conservadorismo nos costumes, com uma pincelada de liberalismo na economia trazida por Paulo Guedes, mais o auxílio das fake news, hoje objeto de inquérito no STF, ajudaram Bolsonaro a se eleger. A chamada face ideológica do governo Bolsonaro vem de Olavo de Carvalho, sem dúvida. Face esta que, se num primeiro momento ajudou a eleger Bolsonaro, hoje lhe traz inúmeros problemas, o que se pode notar pelas atitudes tresloucadas de apoiadores olavistas do presidente, hoje sendo investigados e presos, como é o caso da ativista de extrema-direita Sarah Winter. Conforme reportagem recente da revista Fórum, o guru do presidente Jair Bolsonaro parecia ter rompido com ele e seu governo. Tudo por conta de um vídeo nas redes, de um trecho de uma aula, onde Olavo se dirige a Bolsonaro com palavrões. Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma! Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu cu. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Depois da repercussão, Olavo de Carvalho voltou atrás e disse que ainda está do lado de Bolsonaro, mas que o presidente não espere mais dele palavras doces. De todo o exposto, nós podemos tirar algumas conclusões sobre essa figura polêmica chamada Olavo de Carvalho. Podemos concluir que ele é alguém extremamente contraditório. Embora Olavo de Carvalho seja um defensor e guardião dos valores cristãos e conservadores, sua trajetória foge e muito dos valores clássicos do conservadorismo cristão. Isso é demonstrado pela sua vida pessoal, descrita por sua filha, seu passado de poligamia, seu desprezo pela educação dos filhos, sua linguagem recheada de palavrões. Sua trajetória privada foge muito ao protótipo do pai correto, que vive para a família, que preserva o casamento e a família como pilares máximos da sociedade. Por outro lado, podemos afirmar que Olavo de Carvalho definitivamente não é um filósofo.
E isso se constata não somente pelo fato de sua total falta de formação na área, sua fuga e seu desprezo pela academia. Vale ressaltar aqui que ele despreza a academia, mas também é desprezado por ela, que não reconhece qualquer um de seus trabalhos. Mas não é só por isso, não, que Olavo de Carvalho não pode ser considerado filósofo, mas sim porque as ideias que ele defende são contrárias ao próprio conceito de filosofia, à própria existência da filosofia. Se nos reportarmos a Sócrates, na Grécia Antiga, vamos verificar que sua primeira afirmação é: só sei que nada sei. Ou seja, para adotarmos uma atitude filosófica, precisamos, em primeiro lugar, nos despir dos preconceitos, das ideias pré-concebidas, dos achismos e das opiniões. E o primeiro passo para isso está em assumirmos que nada sabemos, justamente para começar a questionar o mundo e aprender. Olavo de Carvalho, por outro lado, uma posição totalmente contrária à filosofia, vai se basear em achismos, em opiniões infundadas e sem qualquer comprovação científica. Definitivamente, Olavo de Carvalho não é um filósofo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que, caso vocês tenham gostado, que vocês curtam e compartilhem com seus amigos, pois assim vocês estarão contribuindo para a existência de um verdadeiro canal de filosofia aqui no YouTube, da filosofia de verdade. É isso. Até a próxima!